Olá, boa noite. Eu sou Gabriel Moraes Medeiros, editor da Ofícios Terrestres Edições, editora responsável pelo livro Abaixo da Bandeira, que em breve será lançado e estará disponível para todo o Brasil. Esse livro contou com o apoio do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, a qual a gente agradece bastante. E pensando em algumas ações de contrapartida e de criação de conteúdo que seja relevante em termos de literatura e gratuito para as pessoas poderem acompanhar o nosso trabalho, a gente vai fazer uma série de apresentações e ter com vocês algumas conversas que envolvam assuntos relacionados à literatura. A primeira sessão dessas conversas vai ser ministrada pelo professor Fábio Roberto Mariano, um dos autores do livro Abaixo da Bandeira, um livro de contos, e é ele que vai ter esse diálogo com vocês hoje, tá bom? Eu peço para que vocês levantem a mão no símbolozinho ali abaixo, caso queiram fazer qualquer participação, fiquem à vontade, contribuam, se assim se sentirem à vontade, né, se assim quiserem. E também, quando vocês forem participar, se puderem ligar a câmera. Fora das participações, a gente pede para as câmeras ficarem desligadas, às vezes a pessoa está com uma internet com uma conexão mais lenta, então acho importante a gente não sobrecarregar. A previsão de duração desse primeiro módulo é de 1h30, e passo a palavra, então, para o Fábio. Muito boa noite a todas, todos, todes. Fábio, obrigado pela presença e obrigado a todo mundo que se inscreveu aí. Boa noite, Gabriel. Obrigado. Queria agradecer sua generosidade do convite para participar do projeto desde o início, né? A gente sempre agradece à Secretaria de Cultura e Economia Criativa também do Estado de São Paulo, né? O PROAC é um programa do qual eu já fiz parte outras vezes, então, uma outra vez, na verdade. Então, fico feliz de retornar e principalmente de retornar com ofícios terrestres, né? Sempre muito bom trabalhar com você, então agradeço demais. Boa noite, pessoal. Queria agradecer todo mundo que está aqui, né, pela inscrição, pela atenção. Vejo, estava vendo pelos formulários que a gente tem pessoas de diversos lugares, né, de diferentes estados do Brasil, de diversas experiências também. E queria começar dizendo que a intenção desse curso não é pressupor nenhum conhecimento pedagógico prévio de vocês, tá bom? Se em qualquer momento alguma terminologia, alguma coisa que for usada não ficar claro, peço que vocês levantem a mão e, por favor, né, me peçam esse esclarecimento, porque acho que isso é bastante importante. Fiquem à vontade para trazer suas opiniões, para a gente. O que eu quero é estabelecer um diálogo com vocês, né? De maneira alguma eu tenho aqui a fórmula de alguma coisa, e acredito que também seja muito importante a gente ter em mente que a gente não lida com problemas grandes em brilhantismos individuais, a gente vai trocando e construindo essas soluções. E a formação de leitores no Brasil, ela é um problema grande, e por isso nenhuma proposta vai ser absoluta e nenhuma proposta vai ser a resolução de tudo automaticamente. Por isso, o que eu trago aqui é uma visão, é uma proposta baseada em um conjunto de leituras. Todos os autores e autoras que eu vou citar estão listados no slide final dessa apresentação. Essa apresentação vai para todo mundo por e-mail, então não se preocupem quanto a isso, né? Eu procurei fazer uma apresentação mais leve possível em termos de conteúdo, sem texto na tela, né? Para que a gente pudesse, né, ter esse diálogo mais abertamente possível. E vocês vão ver que eu vou olhar bastante para baixo,
mas é porque eu sempre tenho um caderninho comigo, né? E gosto de preparar a aula usando meus caderninhos. Então, não estranhem se eu estiver olhando para baixo, fazendo risco com caneta, é porque eu estou ticando aqui os meus pontos do roteiro para a aula. Quem me acompanha no Instagram, né, que é @ofábiomariano, deve ter até visto algumas postagens em que eu comentava um pouco esses dias de preparação da aula, né? Só fazer uma pequena correção a algo que o Gabriel falou. Esse primeiro módulo, que eu estou chamando de primeiro módulo, ele inclui a aula de hoje e a aula do dia 18. Então, a aula de hoje tem 1h30 e a aula do dia 18 mais 1h30, constituindo aí as 3 horas, né? Então, e uma última coisa antes da gente iniciar, queria dizer que eu fiquei muito feliz por ver entre os nomes alguns ex-alunos muito queridos, ex-alunas muito queridas, né? Depois vou alcançar cada um de vocês individualmente, mas me alegra muito saber que vocês, né, passei pela vida de vocês como professor em algum momento e que algo ficou ali que chamasse a atenção para que o que eu falo pudesse ter alguma relevância, alguma importância de novo. Então, agradecer a generosidade de vocês nessa atitude de estar aqui, né, depois de terem passado aí pelos bancos da escola, onde eu tive a felicidade de trabalhar por muito tempo, né? Também, antes de começar, acho legal estabelecer, né? Alguns de vocês talvez conheçam já meu trabalho, mas de uma maneira muito simples e muito rápida, né? Eu trabalho com educação faz bastante tempo, né? Comecei como professor particular em 2005, 2006. Em 2007 entrei em escolas de idiomas e aí a partir de 2012 passei a lecionar em colégios, né? Lecionei em alguns colégios da cidade de Campinas de 2012 até 2022. E nesse meio tempo, na verdade, entre 2007 e 2022, também me dediquei aí à minha formação acadêmica. Então, fiz a graduação em estudos literários, o mestrado em teoria e história literária, ambos pela Unicamp. Tenho uma especialização em relações internacionais, mas isso é uma outra história. Iniciei um doutorado em 2022, também em teoria e história literária na Unicamp, mas pelos caminhos da vida acabei me mudando para os Estados Unidos. Hoje eu estou falando então de Atlanta, nos Estados Unidos, e logo ao mês que vem eu começo aqui o doutorado também, né? Mas em literatura brasileira pela Universidade da Geórgia, e também assumo aulas de graduação. Então, só para dizer que a reflexão acadêmica sobre a literatura e a minha experiência de trabalho estão intimamente ligadas, né, a esse tema da formação de leitores há um bom tempo. E, paralelamente a isso, desenvolvi aí minha carreira de escritor, começando com a publicação em livro, né, em 2018, do meu primeiro livro de contos, né, O Gelo dos Destroyers, pela editora Patois. Em 2019, do romance Habsburgo, também pela Patois. Em 2020... Desculpa só te interromper um segundinho. Perdão. Márcio, boa noite. Obrigado pela presença. Tudo bem? A gente só pediu para a gente manter um padrão aqui e também para não sobrecarregar. Às vezes o pessoal está com a conexão um pouco mais lenta, que a câmera ligar só na hora da participação, beleza? Fiquem à vontade para participar a qualquer momento e é só levantar a mãozinha ali. Desculpa a interrupção, Fábio. Márcio, obrigado, viu? E bem-vindo ao nosso livro. Imagina, Gabriel. Obrigado, seja bem-vindo, Márcio. E como eu dizia, né, publiquei em 2020
o Ruído Branco, também um volume de contos, numa parceria entre Patois e Ofícios Terrestres. Em 2021, perdão, publicamos, junto ao Ofícios Terrestres, a plaquete que eu traduzi com 4 poemas do Paul Bolt, um poeta alemão, né? Foi uma proposta do Gabriel, traduzi, fiquei muito feliz com isso. E agora, neste ano, faço parte do conjunto de 3 autores que produziu Abaixo da Bandeira, então vão encontrar 5 contos meus lá. E também agora, em 2023, publicamos, o Gabriel trouxe para mim a notícia de que logo começaremos a pré-venda. Publicamos 21 poemas de Paul Bolt, né, uma tradução um pouco mais de fôlego. Então, eu tenho também este lado que me leva a refletir muito sobre as condições de circulação e produção da literatura, por um lado como escritor, por outro como professor de literatura e estudante, né, e estudioso dela e de como ela circula, toca as pessoas, é interpretada e entra nos círculos aí sociais, econômicos, políticos, os diversos pontos de vista que a gente pode observá-la. E por isso eu queria começar falando um pouco sobre o mundo e o público, porque não adianta a gente falar de formação de leitores sem a gente pensar em quem são os leitores com os quais a gente lida no momento em que a gente está fazendo essa formação e em que mundo, em que condições do mundo esses leitores estão inseridos. Então, por isso, pensar os estudantes nisso que a gente tem chamado de era digital, e estou pegando esse termo especificamente a partir de uma autora da qual eu vou falar algumas vezes hoje, que é a Letícia Cesarino, antropóloga, professora da Federal de Santa Catarina, e o livro que eu vou citar muito dela aqui hoje se chama O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. Então, esse livro aqui, né, que acho que como eu borrei o fundo, fica ruim de ver, mas as referências estão todas no slide final, como eu disse para vocês. E também, como eu disse, estou propondo aqui uma visão, e esta uma visão que eu estou propondo é uma visão que se pauta nas noções de autonomia e liberdade, e essas noções de autonomia e liberdade, autonomia eu estou pegando especificamente a partir do conceito do Paulo Freire de pedagogia da autonomia, e quando eu falo de liberdade aqui, é muito pensando em um conjunto de autores. Representando esse conjunto de autores, eu coloquei aqui referências do Herbert Marcuse, né? Mas um outro autor que, pensando agora, acho que talvez merecesse estar nessa biografia aqui, coloco para a segunda aula, é o Erich Fromm. É autor de um livro que é um dos meus livros favoritos, né? Chamado O Medo à Liberdade. E esse livro é um dos livros do qual esse conceito de liberdade, a maneira como ele e Marcuse trabalham esse conceito, guia um pouco essa reflexão que eu vou fazer. Por enquanto, queria perguntar, vocês me deem um sinal aí, por favor, pelo chat. Estou indo muito rápido, alguma dúvida até aqui? Estamos indo bem? Para mim tá tranquilo, Pablo. Nesses momentos a gente sempre aproveita para beber uma aguinha, né? São os truques do professor que a gente aprendeu, né, nos anos de pandemia, lidando com a câmera. Perfeito, então vou seguir aqui. Gente, eu estou apresentando, eu sei que às vezes o pessoal quando está apresentando não consegue olhar chat e tal, mas eu consigo dividir minha tela de modo que eu estou sempre olhando o chat e apresentando, tá bom? Então, nada vai passar despercebido aqui, podem mandar seus comentários, se vocês levantarem a mão eu vou ver,
Então tá tudo organizado para que eu esteja aí vendo vocês. Se em algum momento algum problema técnico aparecer, inclusive, vocês podem me avisar pelo chat que eu consigo, né, operar aqui. O Gabriel também está aí no apoio, então a gente tem a visão total aqui. Para a gente começar a falar sobre formação de leitores, então, eu queria propor o seguinte roteiro. Primeiro, a gente vai falar do que é esse objeto que a gente chama de livro, né, que é o objeto que está no centro da discussão. O que esse objeto significa e, considerando ele enquanto objeto, quais são as formas de circulação, de entrada, de interação que ele desenvolve com os nossos estudantes. Depois queria falar um pouco da natureza da leitura, o que significa a gente ler e, principalmente, perguntar o que a gente quer quando a gente insere a leitura num programa educacional. O que a gente quer quando a gente coloca como um dos nossos objetivos, depois eu vou problematizar um pouco isso, a ideia de formar leitores. Em seguida, a gente vai passar um pouco por uma descrição de alguns temas do século XXI que têm impacto grande sobre o leitor, né? E aí queria reforçar que, claro que toda discussão nesse sentido vem de experiências pessoais, né? Porque somos leitores e estamos, né, circulando em diferentes espaços de leitura, mas também reforçar que essas conclusões são conclusões a partir de uma seleção de autores que estão se dedicando a temas correlacionados. Acho importante fazer essa distinção porque também acredito que para a gente planejar formação de leitores, a gente tem que ler e se informar e se formar para além do que é simplesmente, vou chamar aqui de técnico, ou do que é simplesmente daquela área. A prática de leitura é uma prática que toca muitas áreas. Aqui eu fiz uma seleção e convido vocês a fazer as seleções de vocês. Essa primeira parte, esses 3 primeiros temas, vão ser temas bastante teóricos, certo? Mas, como o nosso curso tem como objetivo a formação de docentes e pensar nessa ideia de maneiras de criar e de propor dinâmicas de formação de leitores ou programas de formação de leitores, eu não poderia deixar de passar por alguns aspectos bastante práticos, também eles apoiados em leituras teóricas, mas aspectos que dizem respeito não à leitura de mundo, à consideração do livro enquanto objeto, a como ele circula, mas em relação a problemáticas muito concretas de quem ocupa o espaço da sala de aula. O que a gente faz dentro da sala de aula, como a gente pode agir, como a gente planeja, como é que a gente coloca esse planejamento dentro de um programa que está inserido numa universidade, que está inserido numa escola. Meu objetivo, então, é não só discutir um ambiente teórico, fazer uma reflexão sobre fatores do mundo que influem sobre a formação, mas também esmiuçar um pouco, claro, dentro de uma proposta possível, dentro de um ponto de vista possível, algumas ações que a gente pode desenvolver dentro da sala de aula. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Por favor, me sinalizem aí pelo chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Eu não sabia que eu fazia um tempo que eu não usava o Meet como ferramenta e eu adorei ver esses emojizinhos que sobem. Achei fantástico isso. Bom, então vou prosseguir, né? O Alexander está aqui.
né, dizendo Fábio, que rapidinho. eles tomaram conta das redes todas e, de fato. Gabriel? Desculpa só te interromper, Fábio. Pessoal, para quem está vendo a gente, o que acontece? Ao final, a gente registra automaticamente aqui a presença, então vai ter o certificado para vocês. E não fiquem tímidas nem tímidos essa questão. Fiquem à vontade para participar, como quiserem, tá bom? Não tem problema, não. Só essa questão da câmera mesmo é para deixar padronizadinho, mas fiquem à vontade. Pode ser, não precisa ser só por chat, não. Quem quiser levantar a mãozinha, para vocês não fazerem como eu e interromperem o Fábio. Assim, desculpa aí, viu? Então é isso. Então, ao finalzinho, eu volto e eu falo um pouco dos certificados, que dentro de uns 20 dias a gente já emite para todo mundo. Quem está aqui, pessoal, que pediu o link para o Fábio, que não preencheu o formulário, preenche também, por favor, porque assim eu tenho como fazer o controle e emitir o certificado para vocês. Beleza? Então, me retiro agora e vai lá, Fábio. Obrigado, Gabriel. Um esclarecimento importante, questão dos certificados também. Obrigado por fazê-lo. E, gente, então vamos adentrar aí nosso primeiro tema, que é pensar o livro enquanto objeto. E aí eu queria pensar com vocês que a gente, muitas vezes, estando na sala de aula, se depara com alunos que leem, se depara com alunos que leem de maneiras diferentes e se depara com alunos que leem coisas diferentes. Nesse primeiro momento, eu não vou focar a leitura literária apenas, porque acredito que isso possa ser útil de maneiras diferentes em diferentes áreas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pensar o livro enquanto um objeto que existe na nossa sociedade, e aqui quando eu falo livro, gente, depois a gente vai falar um pouco de tecnologia e aí os diferentes formatos, né? Não estou falando só de livro físico, mas neste primeiro momento eu vou tomar o livro físico como padrão, tá bom? Quando eu falo, e aí, né, depois vamos falar um pouco, né, bem rapidamente de Kindle, de PDFs, de todos esses recursos que estão disponíveis para a gente, mas queria pensar com vocês algumas relações possíveis entre as pessoas e esse objeto que é o livro. E quando a gente olha para essas relações, a primeira relação possível que eu queria postular aqui com vocês é a relação de consumo, que se transformou muito nos últimos tempos. E se a gente pegar o cenário brasileiro, a gente vê algumas notícias nos últimos dias de noticiário, né, nos últimos dias aos jornais, sobre fechamento e abertura de grandes livrarias. Quem viveu aí a transição, o começo dos anos 2000 até a gente chegar em 2023, deve ter percebido algumas mudanças nesse padrão de disponibilização de mercadorias livro. Traduções, um aumento muito grande de traduções, então a gente vê num projeto como o da Editora 34, ao criar a coleção Leste, que é talvez dos grandes projetos de tradução mais antigos desta nova onda no Brasil, talvez o primeiro, um esforço grande de disponibilizar para o leitor brasileiro um livro bem traduzido, traduzido por pessoas bastante capacitadas, dentro de um projeto sistemático de publicação e disponibilização. Esses dois eixos, publicar e disponibilizar, são eixos bastante importantes. Mas quando a gente pensa no livro como mercadoria, e aí pensando nas duas pontas que envolvem essa relação mercadológica, a gente tem o consumidor e a gente tem o vendedor. O que funciona melhor para o vendedor, e a gente vai ver como essa discussão se emaranha com a discussão sobre a tecnologia. O que funciona melhor para o vendedor é conseguir um padrão de vendas que possa se repetir. A gente vê isso como sendo o grande esforço de todos os vendedores, né? Isso
aparece na linguagem do marketing, por exemplo, na ideia de fidelização do cliente. E um dos grandes aliados nesse sentido é o retorno que o leitor dá. Então, tentar quantificar esse retorno, tentar interpretar esse retorno e, principalmente, conseguir repetir a venda é o objetivo de quem vende. Quem compra, por outro lado, muitas vezes compra e compra pensando, eu quero um produto que me satisfaça. Quando a gente compra produtos, no geral, a gente gostaria de estar satisfeito com eles, certo? Digo no geral porque às vezes a gente compra alguma coisa para ajudar alguém, tal, 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 mas no geral a gente quer se satisfazer com o produto que a gente compra. Por que eu acho que isso é importante? Eu acho que isso é importante porque estabelece uma relação entre leitor e livro que eu estou chamando aqui do imperativo do gostar, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu compro um livro porque eu quero gostar dele. Eu compro o livro porque... de novo, isso pode parecer banal, mas quando a gente vai para a sala de aula, isso muitas vezes coloca um problema grande. Porque não é o imperativo do gostar que determina os livros que estão na sala de aula. Por isso acho importante a gente refletir sobre essa diferença entre consumo e esses outros termos, né, essas outras relações com o objeto livre que eu quero propor. A partir do imperativo do gostar, da ideia de que quem chega até o livro via relação de consumo quer algo que agrade, eu tento estabelecer uma serialidade, uma série. Então, se isso agrada, eu tento construir uma série de coisas que agradem para que eu possa repetir a venda. E aí eu tento calibrar essa fórmula. Gente, quando a gente compra livro, quando a gente busca um livro, quando a gente pega um livro emprestado, a gente usa algumas informações para chegar até esse novo livro. Essas informações podem vir do fato de que a pessoa que me recomendou é uma pessoa que, de acordo com a minha experiência, tem um gosto parecido com o meu. Essa informação pode vir do tipo de enredo. Essa informação pode vir do tipo, talvez mais difícil, mas do tipo de editora. Essa informação pode vir da nacionalidade do livro. Né? Tem gente que gosta de literatura que vem de um determinado país, de um determinado lugar. E aí acredito, nesse sentido, que é sempre importante a gente compreender que a configuração social das coisas determina alguns tipos de relação. E quando eu digo determina, a gente não estou dizendo que faz com que 100% seja, mas cria uma tendência a, certo? E essa relação de consumo, tal qual ela se organiza, ela cria uma tendência, e talvez vocês tenham experiências pessoais com isso, mas ela cria uma tendência a o que a gente vai depois analisar, o que eu estou chamando aqui de reações tribalizadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como eu quero consumir aquilo que me agrada, eu passo a identificar as coisas a partir do sim ou não, do me agradar ou não me agradar. E quando eu emito opiniões absolutas em série, e veja, não é só que essas opiniões absolutas são emitidas pelas pessoas, elas são estimuladas porque elas são exatamente do que o vendedor precisa para saber o que continuar vendendo. E por isso, a gente vê muitas vezes materializado nos comentários, na seção de comentários, nas notas dadas, comentários que tendem, e aí a gente vai ver que tem todo um outro contexto que concorre para isso, mas comentários que tendem para as absolutizações, comentários que tendem para esse livro é maravilhoso, esse livro é horroroso. E isso, quando trazido como forma de se relacionar com o livro,
para dentro da sala de aula e para dentro das relações que a gente quer desenvolver na sala de aula, pode não criar o ambiente que nós queremos. Fez sentido isso? Eu vi que a Maria Cesalânia falou aqui que ama a literatura de Guiné-Bissau e Angola. É um excelente exemplo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de literatura japonesa. E acompanho muitas publicações da editora Estação Liberdade, que tem um foco bastante grande nesse sentido. Então, acho que, né, a gente tem as nossas preferências e é natural. Mas mais importante do que entender essas preferências, eu queria que a gente desse o foco aqui na compreensão de como isso molda um tipo de relação com o livro, né? Lembrando, a gente está pensando nas relações possíveis com o livro. Um segundo tipo, né? E aqui só para dar um exemplo que não venha da ficção, tem gente que gosta de ler livros, que gosta de ler biografias e gosta de ler biografias de esportistas de sucesso, certo? Isso é o tipo de informação, de retorno que chega para quem vende e para quem se propõe a publicar. E aí isso me ajuda a pensar o segundo tipo de relação. Se a gente pode pensar no livro como consumo e, portanto, com esse prazer, né, com essa coisa associada ao gostar, a gente também pode pensar no livro como um repositório de conhecimento. E aí o que acontece? Eu não leio aquele livro porque eu não compro, não leio, não acesso aquele livro porque aquele livro é um livro que me agrada, mas porque ele é eficiente como um depósito, como uma formulação de conhecimento que eu preciso para a minha vida prática ou conhecimento que eu desejo ter por curiosidade. E aí, quando a gente fala do livro enquanto repositório, a gente tem algumas questões que são colocadas, né? A primeira delas de novo, vamos falar de tecnologia mais para frente, mas a primeira delas é a questão da eficiência. Se eu tenho um livro que é desatualizado, o livro, e de novo, pensando nesse objeto aqui, né, no objeto físico, o livro ele tem um tempo de atualização muito menor, muito maior do que outras formas, outras alternativas, outros repositórios de conhecimento. Então, talvez, à luz de um leitor, de um estudante que não pense o livro a partir das suas características, o livro possa ser algo menos acessível, menos interessante como repositório de conhecimento que o vídeo, que a publicação na internet, por conta dessa taxa de eficiência da atualização. E aí a gente vai falar um pouquinho desse imperativo do atual, né? Quer dizer, para que o conhecimento seja válido, ele tem que ser mais atual. Enquanto que não, nem sempre, né? E muitas vezes não é essa a lógica que rege um campo do conhecimento determinado. Né? Ninguém vai dizer que, em termos de jornalismo diário, o atual não é desejável. Mas, em termos de filosofia, em termos de estabelecimento de parâmetros científicos, não é porque um texto sobre, vamos dizer aqui, um texto sobre um determinado conceito de sociologia, um determinado conceito de física, não é porque o texto é mais atualizado que ele é melhor. Né? Acho que é nesse sentido que a gente coloca. Né? E aí, essa sensação do livro como algo que pode se desatualizar muito facilmente e a percepção de que a atualização é um imperativo se junta com questões de acesso e custo. Uma das grandes vantagens da internet é que ela é acessível de qualquer
ponto no espaço de um modo que o livro físico não é. E que, dadas as condições do mundo de hoje, a sua chegada até o livro físico pode ter um custo que uma outra fonte de conhecimento, que um outro repositório daquele conhecimento específico, via internet, via celular, não tem. Então, essas questões de acesso e custo também vão ser importantes para os nossos alunos, muitas vezes. E aí, cabe a gente também pensar como isso impacta na construção de uma relação com o livro. Fez sentido isso, gente? Alguma dúvida, alguma questão a ser colocada? Alguma contribuição? Vai lá, Léo. Oi, boa noite, licença. Então, uma coisa que me veio, é meio, bem, comparação bem simples, mas uma coisa que me veio na cabeça direto depois desse começo é, não sei, relação que muitos alunos têm em, sei lá, comprar livros em sebos. Então, vou pensar em, sei lá, dois grupos. Grupo de alunos que, sei lá, vão comprar só livro em sebo, é isso. Aí tem outro grupo de aluno, eu só compro o livro em box de edições de colecionador. Óbvio que essas pessoas não são dois grupos sempre separados, enfim. Mas, enfim, pensar em dois indivíduos assim. E acho que tem muito a ver com essa questão de relação com o livro. Que, pô, ainda quero um livro físico, mais difícil acesso, mas tem essa questão, né, de que não é só porque é atualizado que é melhor e tal. E outra questão de não, eu só compro o livro se for pra ter na minha estante, bonitinho, e vai ficar lá. E se eu quiser ler, eu vou ler um PDF, porque é mais fácil. Enfim, exemplos que eu pensei, eu achei legal comentar, mas, enfim, é isso aí. Obrigado, Léo. E acho que tem uma coisa muito legal nisso que você coloca, que é nessa relação, a gente também, você falou do sebo, me veio à cabeça a relação que a gente tem com os comentários de pessoas que a gente não conhece que estão no livro que a gente compra no sebo. Né? E a maneira como algumas das pessoas gostam exatamente dessas coisas. Ah, eu gosto de pegar um livro que está rabiscado, que está grifado, porque... E aí, acho que um exemplo, né, para todo mundo que conheceu Harry Potter em algum momento, né, tem um determinado momento da série lá em que isso aparece justamente nessa situação de repositório. Ele tem acesso a um livro que ele usa como guia de uma das disciplinas, mas o livro está todo rasurado. E usando as instruções da rasura, ele consegue ir melhor na disciplina do que se ele usasse só as instruções do livro. Então, a gente vê ali a criação de um tipo de relação e a problematização de um tipo de relação que me lembrou muito isso que você colocou. Obrigado. Sim, com certeza. Faz sentido. Obrigado pela contribuição. E a Maria Cesalina também colocou que os alunos, né, numa dinâmica de aula, os alunos comentam que não sabem usar o dicionário físico. Eles não sabiam como procurar a palavra, a ordem das letras, porque sempre utilizavam os celulares. Né? E aí, pensando isso nessa comparação, né, do livro da atualização, tem uma coisa que eu sempre falo nesse sentido, que é a do... Sou professor, né, de língua estrangeira, fui professor de língua estrangeira por muito tempo, e na minha experiência, um professor de inglês entrava na sala de aula com um radinho. Porque aquilo, né, uma das fontes fundamentais para a gente era o CD. Então, os áudios, né, você não tinha vídeo do YouTube, você não tinha podcast que você acessava do mundo inteiro. Então, pensar esses suportes materiais e pensar como trazer... Quer dizer, hoje, se eu entrar na sala de aula de língua estrangeira hoje com o radinho na mão, os alunos também vão pensar, por que ele trouxe isso? Não é?
Por que você precisa deslocar? E aí, de novo, o professor utilizava os materiais aos quais ele tinha acesso. Você tem um ganho muito grande quando você aumenta acesso. A gente vai problematizar um pouco esses ganhos depois também. E aí, Maria Cesarone, acho que uma coisa legal da gente pensar, né, é como esse comportamento dos alunos, ou os alunos apontarem isso, nos sinaliza uma possibilidade de utilizar o espaço da sala de aula como um espaço de desenvolvimento de outra relação. Então, quer dizer, o que se apresentou ali é uma oportunidade de pensar como usar dicionário e para as classes futuras, talvez pensar, opa, peraí, será que uma das minhas aulas não tem que envolver eu trazer o dicionário para esse contexto? E trazer dicionário para dentro da sala de aula? E mostrar a diferença entre procurar no dicionário, os tipos diferentes de dicionário. Então, né, de repente, um dicionário de conceitos comparado a um dicionário de etimologia, comparado a um dicionário de sinônimos. Né? Então, acho que entender essas questões que emergem na sala de aula como elementos que informam a nossa prática de formador de leitores é algo que sempre precisa estar ali no nosso horizonte, né? E aí o Cássio comenta que tem muita coisa no Kindle e que ele prefere o livro. Cássio, eu vou te dizer, eu adoro os dois. Eu gosto do livro físico, eu tenho dificuldade quando o livro físico é muito pesado, de ler por muito tempo. E aí, às vezes, eu opto pelo Kindle também pela facilidade do peso. E quando eu fazia o meu mestrado, uma grande parte da bibliografia que eu precisava acessar não estava disponível fisicamente, mas pelo Kindle estava. Então é interessante a gente olhar essas diferentes possibilidades, né, que são oferecidas. Muriel também levantou a mão, por favor, Muriel. Olá, boa noite, Casé. Uma honra aí ser seu aluno de novo. Eu queria perguntar, na realidade, adicionar uma coisa à conversa em relação a audiobooks, porque eu sou um consumidor de audiobooks, mas em livros muito específicos, geralmente biografias, porque, em geral, as biografias são narradas pelas pessoas das quais elas falam. Então, por exemplo, a biografia da Maya Angelou. E para mim é muito interessante, mas eu tenho um problema com os audiolivros, porque você não pode, mas não é da mesma forma. Anotar, grifar e tudo mais. Você pode marcar ali segundos no audiolivro para você revisitar, mas no fim eu encontrei como forma de consumi-los, manter sempre o meu Kindle com o PDF do livro, e aí quando eu escutar algo que eu gosto, eu marco no Kindle. E eu até lembro, não lembro qual canal do YouTube era, eu acho que era Literatures, em que ela comentou, eu não lembro também qual era o livro, mas eu sei que existe um canal no YouTube de audiolivros brasileiros que são domínio público. São coisas do Machado de Assis, o Curtiço, por aí vai. E eu não lembro qual era o livro, acho que era As Meninas, da Lígia. E ela comenta que ela consumiu o livro em audiolivro e ela gostou muito dessa gravação que tem no YouTube, porque é uma senhora que lê e ela, às vezes ela gagueja, às vezes ela comete erros, e ainda assim ela fala que são erros, mas que adicionam a experiência do livro, porque, querendo ou não, quem estava lendo era uma mulher que viveu a ditadura, e o livro foi lançado na ditadura, então é uma outra camada. E eu queria saber onde que você coloca o audiolivro nesse debate. Muriel, primeiro, prazer falar com você de novo, né? Poder te encontrar novamente. Eu acho que a gente tem que pensar não a partir de um paradigma nostálgico, saudosista, a gente tem que sempre se esforçar para entender que essas novas formas que aparecem, elas são dados novos, né? E como acho que o exemplo que você dá é perfeito, porque a gente percebe
a possibilidade de adição de uma outra camada, né? Quer dizer, a interpretação de quem lê, de quem faz a leitura do audiolivro, pode trazer uma outra camada para a nossa apreciação. E aí, nesse sentido, o que eu acredito é que mesmo, né, o audiolivro aqui, ele entra dentro dessa reflexão que a gente está fazendo na mesma chave do livro, nesse sentido, eu posso entendê-lo numa relação de consumo, posso entendê-lo numa relação de repositório de conhecimento. Então, em termos da análise que a gente está fazendo aqui, ele está pareado. É o que eu falei. A gente está adotando como padrão o livro físico, padrão de referência, mas o audiolivro ele entra nesse mesmo conjunto de relações. Agora, o que eu acho que ele cria é um tipo de interação diferente, e uma das coisas das quais eu me lembro de um professor meu da universidade, uma das alunas tinha dificuldade de ler um livro super considerado um dos mais difíceis, né, dos que ele estava trabalhando. Ele falou, achei um audiolivro, lê enquanto você ouve o audiolivro. E para ela funcionou muito bem, né? E quando a gente trabalha com poesia, a leitura em voz alta é sempre um dado muito importante. Então, para muitas pessoas, às vezes, essa possibilidade de criar outra relação, ela agrega camadas, mas eu colocaria que essas camadas não alteram essas relações que a gente está discutindo. Elas alteram outros níveis que a gente vai abordar nos próximos passos. Mas elas não alteram essas relações que a gente está discutindo nesse sentido do consumo, do repositório, e aí que eu vou chegar da esfera pública. Não sei se fez sentido, Muriel. Maravilha. O Gregory colocou aqui que a fala do Léo fez ele pensar que o aumento das formas digitais de ensino, né, ou como instrumentos, né, colocam os livros físicos no status quo como dos LPs ou dos CDs, né, e que talvez a esfera pública foi se afunilando de uma coisa obrigatória, como uma apostila, para a esfera pessoal de colecionadores. Eu vou tocar muito nesse ponto, Gregory, falando de esfera pública, mas acho que uma coisa que é legal a gente pensar é que o CD, o disco de vinil, o CD, você tem uma relação ali por um tempo de substituição, né? Primeiro era o Walkman, e tem uma música que eu gosto muito do The Smiths, só porque eu falo da música, Big Mouth Strikes Again. E ela é regravada pelo Placebo, acho que 15 anos depois. E tem um detalhezinho, né? Na versão do The Smiths ele fala do Walkman, e na do Placebo acho que ele fala Discman. Então ele já muda o tipo de tecnologia que está sendo referida na letra da música, né? Ele toma essa liberdade porque ali existiu uma relação de substituição. Eu acho que o livro físico, apesar da criação de outras tecnologias, ele consegue ainda se manter presente como produto de uma maneira que, por exemplo, o CD foi minguando, né? O Discman, hoje um Discman é uma raridade, né? O Walkman é uma raridade. A fita cassete não faz sentido, até aquelas brincadeiras que a gente coloca, né? A imagem da fita cassete e da caneta, e fala que só quem foi de uma certa geração entende qual é a combinação desses dois elementos, mas acho que nesse sentido, uma coisa legal da gente pensar é como existiu uma relação de substituição com algumas tecnologias que com outras não houve. E por outro lado, que uma coisa como o disco de vinil voltou, né? Mas voltou por quê? Porque se criou um outro tipo de relação com o disco de vinil. Uma relação permeada ali por uma ideia de qualidade superior, pela nostalgia, pelo poder simbólico do objeto. Acho que tem todos esses elementos, né? E aí vou
encaixar aqui, né, a Maria Cesalânia coloca quando ela sendo leitora opta pelo Kindle pelos valores, e de fato é uma das coisas que a gente colocou, né? Muitas vezes o custo, e quando a gente está pensando em livros em língua estrangeira e estando fora, né, do lugar onde eles são acessíveis, o custo de frete, né, essas coisas às vezes são proibitivas e às vezes são direcionadoras da nossa propensão para consumir, né? E aí a Júlia coloca uma coisa muito interessante aqui, que é a possibilidade, das vezes, do audiolivro de enriquecer o canal de comunicação, né, do livro com o autor, e acredito que várias transformações nos últimos anos enriquecem esses canais, né? Pensar que 20 anos atrás eu não tinha a menor possibilidade de enviar uma mensagem para um autor do qual eu gostasse, e que hoje eu consigo segui-lo numa rede social, acho que isso também muda um pouco a nossa relação, né? E aí o Muriel também coloca a questão dos audiolivros muitas vezes serem menos acessíveis. Até porque, né, Muriel, você tem uma camada de trabalho a mais que envolve todo um tipo de outros custos. Quer dizer, você tem que gravar. E essa gravação tem que acontecer no estúdio, então, né, eu preciso mexer com o calendário de ator. Muitas vezes o audiolivro ele requer um dispêndio de dinheiro maior, e aí você tem que mexer com direito autoral, não só do livro, né, daquele conjunto de palavras, mas com o direito autoral da gravação. Então, vão se colocando aí mais valores. E aí a Júlia colocou, né, que era para o leitor, mas serviu também. Então, maravilha, Júlia. E acho que uma coisa interessante da gente pensar aqui, e coloco que é interessante, porque para mim é onde interessa ter o foco. De novo, essa é uma escolha pessoal, e essa é uma escolha, quando digo que é uma escolha pessoal, não é uma escolha aleatória, é uma escolha informada, mas não é a única possível, tá, gente? Então, pensar na relação do livro enquanto potencializador ou enquanto propiciador de uma esfera pública. E aqui, né, se no consumo a gente tem o imperativo do gostar, e no repositório a questão da eficiência, do acesso, do custo, são as questões importantes, quando a gente pensa o livro como objeto de ensejo de uma esfera pública, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não está pensando que a relação se esgota no gostar ou não gostar. A gente não está pensando numa relação individualizada. Mas a gente está pensando no livro como objeto de discussão para além da leitura dele. Isso quer dizer que eu leio o livro não porque eu quero o conhecimento que tem dentro dele, necessariamente, que seria a ideia do repositório, não porque eu estou buscando algo de que eu goste, mas eu leio o livro como uma forma de estabelecer uma discussão. E aqui, gente, eu acho que essa relação ela tem pressupostos que são fundamentais. Ela pressupõe a discordância, ela pressupõe o atrito. É nesse sentido que ela se coloca também como contrária ou como diferente da ideia de eficiência e como diferente da ideia de gosto. Eu não estou lendo o livro, talvez eu não vá gostar, mas eu não estou lendo ele para gostar. Eu estou lendo ele porque, de uma certa maneira, a discussão em torno dele e as diferenças de opinião em torno dele são aquilo que me serve. E por que a minha opção é por olhar por esse viés? Porque quando a gente está falando de formação de leitores, e aí, né, o norte da reflexão é esse.
A gente está formando leitor de que tipo? A gente está formando leitor para quê? Porque quando a gente lida com um aluno que lê muito, mas não lê nenhuma das coisas que a gente propõe em sala de aula, a gente pensa, caramba, eu não tenho nenhuma responsabilidade de formar como leitor, né? Mas você tem a possibilidade de propor uma outra relação, que, de novo, não estou dizendo aqui que ela seja melhor que a do consumo, né? Minha opinião particular é de que mas minha opinião particular não interessa muita coisa. O que eu estou dizendo é que a gente pode propiciar um tipo de vivência com o livro diferente, né? Muriel, você pergunta do quarto de despejo, e aí eu pergunto em que sentido? No sentido da criação dessa esfera pública? Pode falar. Eu mandei ele no chat antes de você terminar de falar, então não sei até que ponto ele se encaixa mais na conversa. Mas quando eu pensei nele, eu pensei mais nessa questão de não ser um livro que a gente lê por prazer, ou que a gente lê porque a gente quer se apaixonar pelos personagens, pela história, ou dar risada, ou achar incrível, ou chorar, e por aí vai. A gente lê pelo impacto social que ele tem, e a gente lê pelo que ele pode adicionar ao debate social, seja lá qual for, mas ele se encaixa em vários. Então, eu pensei nele como um coringa aí, nesse tipo de leitura. Eu acho que é um bom exemplo para a gente puxar essa coisa da oposição entre a leitura da escola e a leitura do consumo, né? Porque ela não é muitas vezes orientada, e eu acho que aí existem alguns embates que acontecem em sala de aula. Quer dizer, de maneira muito prática, gente, o que eu estou dizendo é que a gente lida com livros que os alunos não gostam, né? E uma das perguntas é se eu não gosto, por que eu tenho que ler? Né? E aí acho que a resposta passa pela ideia de que você pode não gostar do livro enquanto um livro que você consome para se relacionar. Pode ser um livro que aponta coisas que são incômodas. Pode ser um livro que aponta coisas que são... Mas ao mesmo tempo, e aí acho que é importante a gente lidar com a ideia de prazer do conhecimento, né? Ao mesmo tempo, o livro pode ser, como elemento dentro da sala de aula, um elemento de discordâncias, e essas discordâncias como sendo as geradoras de um debate interessante. Quando eu falo de um debate interessante, aí talvez, e por isso, vocês vão ver que mais para frente a gente vai falar um pouco de curadoria, né? Acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente coloca essa ideia. A primeira é a seguinte: se eu vou propor um livro nesse sentido, eu tenho que estar preparado para a discordância. Eu não posso propor esse livro a partir de uma postura, e a discordância, inclusive, comigo. Eu não posso propor esse livro a partir de uma postura de que este é o livro que você tem a obrigação de gostar. Né? E aí, ao mesmo tempo, não ter a obrigação de gostar não significa rejeitar. Né? Acho que o que eu quero dizer com essa coisa da esfera pública vai ficar mais claro conforme a gente for trabalhando os próximos pontos. Né? Estou reavaliando algumas coisas aqui e pensando que talvez a gente tenha menos tempo na segunda sessão, na sessão do dia 18, para falar de direito à literatura. Né? Acho que vocês trouxeram questionamentos bastante interessantes que fazem com que a gente se aprofunde aqui nessas questões, e que bom, né? Então, talvez a gente não entre em todos os pontos que eu tinha colocado aqui, já estou deixando esse aviso, mas não tem problema nenhum disso acontecer. A gente continua na próxima aula a partir de onde a gente parou e fecha o ciclo. Até por isso que eu deixei em aberto essa questão de o que eu falaria em cada uma das duas aulas. Certo? O Léo coloca que acha que esse debate em volta da pergunta se eu gosto, não me interessa, né?
vai além da formação de leitores especificamente, que é o grande desafio de qualquer professor e educador. E Léo, acho que isso, em parte, é o que me motivou a propor um curso nessa clave, né? E a Júlia coloca a questão de criar um senso crítico a respeito das mais diversas temáticas. Eu vou trazer um termo aqui, Júlia, que eu acho que é bastante, né, me toca bastante na condição de professor, que é o termo de educação, educação estética. No sentido dessa palavra, da estética, como o conjunto de percepções que estão além e aquém do racional. Então, de uma certa maneira, aquilo que nos toca não pela via racional. Mas eu não acredito que isso seja automático, né? Eu acredito que a gente expõe a nossa sensibilidade a coisas diversas. E que ao expor a sensibilidade e ao, de uma certa maneira, expor vencendo enfrentamentos iniciais, que tem a ver com os nossos preconceitos, com as nossas formações, a gente consegue expandir o conjunto de coisas que pode se encaixar no nosso gosto, né? Eu volto a isso daqui a pouco. O Tiago coloca que percebe a discordância em um clube do livro, quando não tem uma tribo. Tiago, eu vejo os clubes do livro e eu participo de alguns, então, né, eu falo isso a partir de uma experiência pessoal muito definida. Eu vejo sempre uma disposição, a partir de um certo momento, né, em que o clube funciona ali, de ouvir o outro. Né? Eu acho que isso se constrói, a gente vai falar um pouquinho da construção desse ambiente na sala de aula, mas isso também se constrói com o tempo. As primeiras sessões do Clube do Livro, muitas vezes, são trocas entre pessoas que não se conhecem, que não necessariamente combinaram um formato de interação, e às vezes uma das formas de se defender do desconhecido é se associar à tribo. Né? A gente vai falar um pouco disso. A Letícia Cesarino, já disse para vocês vão me ouvir falar bastante dela, ela fala um pouco dessas dinâmicas. Ela não está falando de leitura, ela não está falando de literatura, ela não está falando de educação, mas ela traz coisas da antropologia que funcionam de uma maneira bastante interessante para a gente pensar essas interações, né? E a Maria Celânia coloca que isso é válido para os alunos que chegam falando de alguns livros, gêneros como mangá, que ela não gosta, mas procura saber mais, dá espaço para os debates entre eles. E isso tem a ver também, né, Maria Celânia, com a maneira como a literatura vem sendo tratada na porção acadêmica da reflexão. Porque vários departamentos hoje expandiram a conceituação de literatura e venceram uma certa rigidez ao passar a tratar de maneira séria gêneros que antes não eram assim tratados. Ao mesmo tempo, a gente vai falar ali da questão da educação estética, eu acredito que a gente sempre, né, e de novo, tem a ver com o objetivo que a gente tem. A validação como forma de consumo não pode funcionar dentro de um tipo de perspectiva, que é o tipo de perspectiva que eu estou adotando, como o passe para descartar a experiência da leitura enquanto esfera pública. Eu não sei se faz sentido, né, tentando formular de uma outra maneira, acho que a gente sempre pode apontar uma possibilidade de crescimento desse campo de visão literária do aluno
ao mesmo tempo em que a gente também sente, pela experiência do aluno, a necessidade de ampliar o nosso. Né? Acho que um cuidado que a gente tem que tomar é nesse sentido disso não ser uma via de mão única. O aluno dialoga com a gente e o aluno traz para a gente formas que fazem com que a gente queira contemplar. Mas a gente não pode limitar a experiência dele àquilo que ele já conhece também. Então, acho que nesse sentido tem que ser uma troca, né, libertadora para ambos. E acho que essa questão da discordância, ela é difícil para a gente trabalhar, né? Especialmente porque a gente não foi formado para isso muitas vezes. A gente não foi formado nem para isso e nem assim. Então essa dinâmica da discordância dentro da sala de aula, ela é algo que sempre é desafiador. Eu tenho muitos relatos de momentos nos quais isso me foi bastante difícil, né? E aí a gente busca ferramentas que nos ajudem. Acho que isso é sempre importante, né? Quando a gente conhece as ferramentas, a gente encontra saídas de maneira mais fácil. Gente, vou passar aqui das relações possíveis e aí já percebi, vou pedir desculpas, né? Já percebi que eu tenho um erro aqui de digitação, que eu vou corrigir assim que terminar a aula, porque essas coisas me irritam muito, né? Formar leitores é edificante? É essa a pergunta que eu quero colocar, né? Por que eu estou colocando isso? Porque essa pergunta que aparece como provocação aqui, né? Porque a gente sempre parte do pressuposto que sim. A gente sempre parte do pressuposto de que a leitura é uma coisa boa por si só, né? E aí você vai falar assim para mim, mas Fábio, como assim? Você está querendo dizer que a leitura pode ser uma coisa ruim? Não. Vamos lá. Quando a gente parte da ideia de que formar leitores é sempre uma coisa positiva, e quando a gente parte da ideia de que é uma coisa positiva, principalmente a priori, sem qualquer tipo de reflexão sobre isso, é muito fácil a gente colocar como nosso objetivo formar leitores. E acabou. Então, o que eu quero provocar a gente a pensar aqui é só formar leitores é algo que diz muito pouco sobre o nosso objetivo, não é? Será que a gente não precisa esmiuçar um pouco mais? Será que a gente não precisa ir além do axioma, né, da ideia fixa de que ler sempre é bom? De que ler qualquer coisa é bom? E aí você vai me perguntar assim, né? Então você quer que eu faça o quê? Que eu forme não leitores? Não, vamos dar mais um passo. Então, tudo bem, formar leitores, que tipo de leitores a gente quer formar? Formar leitores é bom, e aí vamos pensar, quando a gente faz educação, a gente faz educação com projeto, a gente faz educação com objetivo dentro de um determinado âmbito. Formar leitores, quantas vezes a gente se perguntou se formar leitor tem, ou se a prática de formar leitor só por si só, assim, quantas vezes a gente não falou assim, só tô colocando formação de leitores aqui, acabou, é bom. É bom, serve todos os propósitos, serve para qualquer lugar, é sempre interessante. Vamos pensar como é interessante? O que eu quero? Que tipo de leitor eu quero? Se o tipo de leitor que eu quero faz sentido com o projeto pedagógico, se o tipo de leitor que eu quero formar depende de ferramentas que eu não tenho, se o tipo de relação que eu quero que os meus alunos estabeleçam com a leitura faz sentido diante daquilo que eu tenho alinhado com os meus outros professores? Então, é nesse sentido que eu faço essa provocação. Vamos suspender. Eu não estou falando para a gente cancelar, para a gente contrariar. Vamos suspender o axioma de ler é bom. Eu não posso usar isso como justificativa. Se eu não posso usar como justificativa, eu tenho que pensar o que eu vou ler, por que eu estou lendo e como eu estou lendo. Certo?
Faz sentido isso, gente? Eu sei que é uma provocação, mas Nossa, eu acho que faz totalmente, principalmente naquilo que você comentou no começo de ver o aluno no contexto dele, um leitor na nossa atualidade, com um monte de ferramenta nova, coisas mudando todo o tempo. Como que você vai usar um sistema que você só passa reto no significado dele, tipo, bate, não, beleza, é isso, vamos continuar usando isso para sempre até ser impossível. Enfim, faz total sentido. e aí, Léo, acho que eu colocaria mais uma camada aí. Eu tenho uma sala em que 80% dos meus alunos chegam e eu chego na sala e eles estão conversando sobre um livro. Sempre meus alunos têm livro, né? Nossa, é a sala dos sonhos para quem fala de formação de leitores. Será? Eu pergunto será porque aí vamos nos deslocar nos eixos que compõem, né, a nossa sociedade. Será que eu dando aula num âmbito no qual a leitura é difundida, num conjunto, né, numa comunidade escolar na qual a leitura é difundida, ela é praticada como consumo, será que eu não tenho nada para propor? Será que eu não tenho nada para desafiar? Em compensação, se eu dou aula para uma comunidade cujo principal acesso à leitura vem da biblioteca da minha comunidade, e na qual os pais não têm o hábito de leitura, nas quais a relação com a leitura que se desenvolve ali é totalmente diferente da minha, como eu vou lidar com a formação de leitores? Então, é esse tipo de coisa que eu acredito que a gente precisa investigar mais a fundo quando a gente propõe a relação com o livro. Quando a gente propõe a ideia de formar leitores. E por isso que eu estou falando, não necessariamente sempre é edificante. Não é? Eu não posso partir desse princípio. E aí, gente, né? Estou usando aqui, acho que, né, para quem não conhece a obra, né, a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, das duas obras que recomendo bastante, né, porque acredito que tem concepções de educação que são muito eloquentes no que diz respeito a vários dos desafios que a gente enfrenta, né? E porque eu acredito que o Paulo Freire sempre nos instiga a pensar ferramentas e muitas vezes ele sugere ferramentas, né, que são interessantes, né, para a gente lidar com questões de sala de aula. Mas quando a gente pensa, quando eu falo aqui da educação libertadora, né, também estou pensando um pouco naquela questão que eu falei para vocês da educação estética. O livro, ele tem algumas particularidades em relação a outras fontes no processo dessa educação. A primeira dessas diferenças é a presença dele. O livro físico, e aí, de novo, físico como parâmetro, ele consegue estar presente na sala de aula. E se eu consigo fazer dele presente, eu consigo fazer dele um objeto compartilhável pela sala de aula fisicamente. Se eu tenho biblioteca na minha escola, ou se eu tenho uma biblioteca pública acessível, eu consigo pensar relações entre os livros que eu tenho disponíveis para o meu aluno, aquilo que eu quero trabalhar e a relação que o meu aluno desenvolve com a própria escola. Porque muitas vezes a gente tem biblioteca disponível, mas a biblioteca não é procurada pelos alunos. Seja porque ele não desenvolve relação com o livro, seja porque ele tem poder aquisitivo para consumir os livros que ele quer. E aí, de novo, coloco a questão, né? Pensar a biblioteca, pensar o que a gente tem à disposição. E aí, gente, acredito que uma coisa que a gente precisa lembrar é que essa
presentificação do livro, ela cria uma oportunidade de dividir a partir do igual. Coisa que muitas vezes um outro recurso na minha comunidade não cria. Um outro recurso, um podcast, um vídeo, às vezes na minha comunidade, não cria esse mesmo acesso. Eu lido com assimetrias de acesso. Então, a importância que isso tem para que a gente comece, para que a gente tenha um ponto de partida comum, né? E aí o Alexandre coloca aqui que há um tempo atrás eu estava lendo uma matéria com uma reflexão parecida, como é presente ou ausente nos livros didáticos. Às vezes o único acesso à cultura vai estar nesse livro, exatamente, né? E você vê, Alex, como é fundamental a gente pensar a qualidade desses livros, a gente pensar estratégias de disponibilização, muitas vezes, né, o papel que uma biblioteca pública tem, né, e aí eu falo disso com muito carinho pessoal, porque eu vivi por muito tempo ao lado da Biblioteca Pública de Campinas, que é a minha cidade, né, morando a 5 quadras dela. E vários dos livros mais interessantes que eu li na vida vieram dali. E também vieram dali porque amigos meus que me recomendavam usavam ali. Então a gente conseguia compor uma comunidade que conversava sobre aqueles livros, pautada no acesso a um equipamento público. Então a necessidade da gente refletir sobre esses equipamentos e da gente pensar em como integrá-los é algo que passa pela nossa ideia de formar leitores. E aí, gente, acho que uma última coisa que eu queria colocar nesse sentido, né, no âmbito dessa pergunta, é pensar essa ideia de educação estética. O que eu quero dizer com isso, acho que eu já expliquei de uma maneira um pouco mais resumida, mas pensar que o gosto, e lembrar que o gosto, ele é uma construção social. Isso quer dizer, então, que eu tenho que me livrar dos meus gostos, me sentir culpado pelos meus gostos, ai meu Deus. Não quer dizer nada disso. Mas isso quer dizer que se o gosto é uma função de uma configuração social, existem determinantes dessa configuração. Casé, você pode falar de um jeito mais simples? Posso. Gente, aqueles produtos dos quais as pessoas mais gostam, as pessoas gostam mais deles, em parte porque eles estão mais acessíveis, e é sempre importante o em parte, porque eles estão mais acessíveis, porque eles têm mais publicidade relacionada, porque eles se multiplicam mais facilmente e vendem de novo mais facilmente. De um jeito muito simples, é isso. E o que significa, então, fazer uma educação estética? Significa conseguir achar outros espaços que não aqueles da lógica dominante da nossa sociedade para a apreciação do diferente. Casé, mas aí, poxa, eu tô falando Casé, gente, desculpa, eu esqueci de explicar, né? Fábio Mariano, meu nome de escritor, mas vocês devem ter visto algumas pessoas me chamando de Casé, porque é sempre meu nome de sala de aula. Então, eu me acostumo até essa figura retórica também, né? Ser o Casé. Casé, então quer dizer que assim, eu preciso fazer com que meu aluno goste de Machado de Assis. É isso que você está falando? Não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, provavelmente, se você for fazer uma enquete com seus alunos e perguntar quem gosta de Machado de Assis, vai ser uma minoria. Em parte, porque a pressão social é para que ele goste de outras coisas que não Machado de Assis. Nossa, Casé, mas todo mundo que
gosta de literatura consagrada, fala do Machado de Assis. A pressão social não é exatamente a contrária, é para gostar do Machado de Assis. A pressão social na nossa sociedade, gente, ela é pouco para gostar de ler. Né? Outras formas de consumo são repetíveis de maneira mais fácil e mais rápida. E a leitura disputa tempo do lazer, que é quantificado por quem quer vender de todas essas outras formas. Então, assim, pensar que a minha função como educador é a de expandir os horizontes e a de dar possibilidades, ferramentas de possibilidades diferentes para o aluno, significa que eu tenho que considerar fazer com que ele questione o gosto dele. Que eu tenho que considerar fazer com que ele tente observar algumas experiências como possibilitadoras de outras perspectivas. Experiências essas que ele não teria. Tem um escritor, escreveu um livro que chama Excellent Sheep, no qual ele fala acho que não tem tradução ainda para o português, né, ovelhas excelentes, ou, né, acho que talvez uma tradução mais fiel à ideia, um rebanho excelente. Ele está falando das universidades de ponta dos Estados Unidos. E num determinado momento, né, o argumento central dele é o da perda ao longo do tempo de uma educação crítica como parâmetro, em alguns momentos. E aí, em um determinado momento, ele faz uma oposição entre a educação e a mercadoria. Ele fala que a mercadoria é o que eu dou pro aluno, o que eu dou para a pessoa, porque ela deseja e porque eu não quero saber o que ela vai fazer depois. E a educação eu dou para a pessoa sem que ela necessariamente deseje, exatamente porque eu estou preocupado com o que vai acontecer depois. Né? Acho que essa posição é um pouco simplificadora, mas ela ajuda a gente a entender um pouco dessa ideia da educação estética. Adriane, quando você fala de fazer parte do contexto atual, eu vi que seu comentário subiu exatamente quando eu falava dessa conformação que faz pressão para que o gosto vá numa determinada direção, e acho que é exatamente isso, né? Faz parte de um contexto, é importante dizer um contexto atual, porque o atual tem história. Então eu preciso entender o hoje, eu preciso entender a trajetória que me trouxe até o hoje. Né? Muriel, pode falar. Então, Cazé, eu pensei em algumas coisas e agora meio que virou uma pergunta só. Aproveitei para já transformá-la aqui numa pergunta para o grupo. Eu lembro uns anos atrás que eu estava acompanhando na internet uma fala do Felipe Neto, que causou ali um debate no Twitter e tudo mais, sobre a literatura nas escolas e o fato de que a maioria das crianças não querem ler nas escolas, porque o que as escolas passam como bons livros não é interessante aos mais jovens. E a gente entra naquilo, se não me interessa, por que eu tenho que ler, se eu não vou gostar de ler e tudo mais. E aí ele fala que seria muito mais interessante, até para as escolas e para a formação de alunos leitores, se antes de você entregar Brás Cubas na mão da criança, você passar livros como Harry Potter, literatura em mangá e todas essas coisas que podem servir para criar esse leitor. E é engraçado que ele até menciona, ele mesmo fala, literaturas internacionais e não brasileiras. E aí já é uma outra questão, por quê? Por que não pode ser Turma da Mônica e tem que ser Dragon Ball, enfim. E aí eu queria saber como é que a gente faz isso, como é que a gente faz isso num contexto de ensino fundamental e médio, sem ficar sem espaço para as coisas que, entre aspas, mais importam ali para, enfim, para a educação superior mais para frente, né, Machado de Assis e tudo mais, para vestibulares, etc. E qual que é o tamanho da abertura que o professor tem para fazer isso? E se isso não for possível, então como que a gente faz
o aluno questionar o próprio gosto e chegar ao Machado de Assis por conta própria, sem cair naquela discordância daquilo que é bom, sem tentar mostrar para ele, deixar ele ver sozinho, que ler Machado é melhor do que ler um mangá, por exemplo, ou tem um valor literário maior do que Harry Potter ou qualquer coisa assim, sem cair naquela discordância que eu vi o pessoal falando no chat de, putz, eu afasto o meu aluno, porque agora eu virei para ele e falei, olha, esse negócio que você está lendo aqui não é tão legal assim quanto você imagina. Como a gente faz isso? Muriel, acho que essa polêmica do Felipe Neto, ela perpassou aí, eu te digo isso porque nos últimos 3 anos, uma das aulas que eu fiz sobre literatura foi sempre estruturada em cima dela, né? E aí eu vou aproveitar, vou juntar a sua pergunta com algumas das reflexões propostas aqui pela Maria Solani e pela Júlia, porque acho que a gente consegue fazer essa conexão, e aí já vou me encaminhando também para o fechamento da nossa sessão de hoje. A Maria Solani pergunta, e quem não tem o hábito de leitura e não sabe o que gosta, né? Que ela tem muitos alunos assim, que às vezes eles ficam mais tempo na biblioteca escolhendo livro, descobrindo os gostos mesmo, do que lendo, né? Que algumas das aulas eletivas que ela tem, ela pega para deixar eles à vontade para lerem o que querem na biblioteca, que alguns optam pelo PDF, né? Então, aí queria tirar daqui essa ideia do desafio diante do aluno que não tem o hábito de leitura, que muitas vezes compõe uma grande parte do nosso alunado, né? E a pergunta da Júlia, que é sobre os desafios da educação estética, se elas estão mais no âmbito de questões coletivas impostas ou da subjetividade de cada aluno. Eu acho que essa é uma questão bastante sutil, Júlia, então eu vou deixar ela por último, né? Mas acho que ela é o fechamento para a nossa sessão, assim, sob medida. O que acontece, Muriel? Voltando para a questão do Felipe Neto. Quando o Felipe Neto propõe essa polêmica, você percebe que ele está pautado na ideia. De novo, eu volto para a pergunta. Para ele, formar leitor significa formar gente que leia, formar gente que goste de ler. E aí, vamos colocar aquele conjunto de relações. Formar um leitor consumidor. Então, eu quero que os meus alunos gostem de ler. E o gostar de ler significa olhar para o livro como objeto de consumo, naquela perspectiva dele. Quando ele fala que é uma violência, que é um absurdo da Álvares de Azevedo, porque os alunos não estão preparados, ora, parte da função do professor não é preparar os alunos? Então, a gente vai falar muito disso na próxima sessão, a importância que existe da prática de curadoria, da seleção que a gente faz. E a gente só faz seleção com cada turma que a gente começa a trabalhar por tentativa e erro e por experiência anterior. A gente vai conhecendo não tem uma fórmula. A gente tem que conhecer o ambiente no qual a gente trabalha. Talvez, para alguns alunos, o Machado de Assis não seja desafiador. Eu acho bem difícil. Mas quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu tinha passado por um ensino fundamental, no qual eu tinha lido uma adaptação do Fernando Sabino de Dom Casmurro chamada Amor de Capitu. Um livro, uma reescrita de Dom Casmurro sob a terceira pessoa, feita para adolescentes. Então eu tinha um preparo que talvez alguns dos meus colegas não tivessem. Porque eu tive uma professora que determinou que ia fazer isso comigo 2 anos antes. O que eu quero dizer com isso é que a nossa seleção e a gente deixar de pensar a leitura de um livro como um evento único e pensar na formação de leitores como um processo, e aí, né, esse processo, isso que você coloca, Vanessa Zalani, você está descobrindo o start, está descobrindo o status inicial do qual você vai partir. Então, vamos tentar trazer alguma coisa, vamos tentar trazer as opiniões deles e tal. Eu vou ter que partir daí. E aí, Júlia, o que eu preciso fazer na minha curadoria?
eu preciso ir entendendo os desafios que a classe, enquanto coletivo, demonstra e colocar na minha curadoria uma reflexão sobre as etapas para que eu chegue onde eu coloquei meu objetivo de chegar, né? Eu vou ter que pensar isso ao avaliar, eu vou ter que pensar isso ao estabelecer essa curadoria e eu vou ter que pensar isso ao pensar nas minhas práticas de sala de aula. Mas aí, gente, como a gente chegou ao momento final, né? Como a gente chegou aí ao horário final e eu não quero abusar da boa vontade e do tempo de vocês, eu vou propor que a gente continue essa conversa partindo desse ponto exato, né, e da questão, inclusive, que a Adriana colocou, quando os alunos servem, para que serve ler isso, na próxima sessão. Porque no dia 18 a gente vai conversar sobre objetivos de sala de aula, a gente vai conversar sobre as práticas dentro da sala de aula, e aí tem um rabinho teórico aqui importante, que eu acho que é o leitor do século XXI. Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o meu... Para quem entrou depois, né, que eu tinha me apresentado, eu sou editor da Ofício Terrestres Edições, editora pela qual vai ser o Abaixo da Bandeira, que motiva esse mini curso, né? Eu vou deixar o meu e-mail pessoal, porque a Ofícios Terrestres está com chamada aberta a receber originais e está com uma resposta automática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os minicursos, vocês podem me consultar no e-mail pessoal e não no e-mail da editora. Claro que, se quiser mandar pelo e-mail da editora, fiquem à vontade também, mas chega essa resposta automática para vocês. Então, é isso. Na semana que vem, dia 18, nós temos o segundo encontro com o professor Fábio aqui, às 19 horas. Agradeço muito a presença de vocês. Fábio, agradeço muito sua fala. Fiquei várias vezes com vontade aqui de participar, de dar um pitaco, mas eu não quis também atrapalhar, tá bom? Então, pessoal, boa noite a vocês. Não percam na semana que vem. E lembrando que esses encontros também, ao fim dos minicursos, serão gravados, vão ficar registrados ali no canal do YouTube, @Ofício Terrestres Edições. Belezinha? Lembrando que tem certificado. A gente faz emissão desses certificados quando vocês fecharem o módulo. Se por algum motivo, passados ali 15, 20 dias após o dia 18, vocês não tiverem recebido ainda, vocês me avisem que eu emito para vocês, mas não pretendo esquecer de ninguém, tá bom? É isso, boa noite, obrigado e até a semana que vem. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, pelas participações, pela presença de vocês. Fico muito feliz aí de poder dividir com vocês essas ideias e aprender com vocês também. Interrompendo a gravação aqui, então. Imagina, Lia, que é isso. Agradeço. Obrigado, Márcio, Aida. Valeu, pessoal. Boa noite, Adriana. Boa noite, gente. Obrigado. Lia, imagina. Obrigado por ter estado aqui. Nossa, não interrompeu a gravação? Parece que está gravando ainda, né? Ele tá girando lá. Às vezes ele demora um pouquinho para interromper.